Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio a gente vai abordar várias notícias, dentre as quais a Cazé TV, que vai exibir a Copa do Mundo completa, nova ferramenta que está disponível no YouTube, tem novidade de GTA 6 e muito mais, tá bom? E esse aqui é um episódio que a gente tá fazendo em parceria com a Alura. Tá rolando, aliás, vai rolar em breve, não perca, a imersão Dados com Python na Alura. É de graça, são 5 dias com aulas práticas para você que quer aprender do zero como usar Python em análise de dados. Vai ter link na descrição e QR Code na tela para mais informações. E inscrevam-se novamente. É de graça e é por tempo limitado o período de inscrições. Beleza? Vamos nessa! É isso aí, pessoal, mais um episódio do The Byte, dessa vez com um jogo rápido aqui, o nosso Quick Fire. Por quê? Porque a semana tava lotada de notícias pra gente comentar aqui. Tem YouTube, tem GTA, mas vamos começar por Cazé TV, porque a Cazé TV, a nossa querida casa do futebol aí no YouTube do streamer Casemiro, comprou os direitos pra mostrar todos os jogos da Copa do Mundo de 2026, deixando aí de maneira surpreendente o Grupo Globo só com metade da exibição dessas partidas, né? Incluindo, obviamente, claro, as partidas da seleção brasileira, né? O Casemiro falou que vai mostrar os jogos do jeito deles, como eles sempre fazem, né? Facilitando aí o acesso, tentando democratizar, como ele diz na entrevista que ele deu a alguns, né? Vários, assim, foram vários canais de notícia que pegaram essa informação. A tentativa da Cazé TV é democratizar o acesso ao futebol na internet. Eles, inclusive, já tinham, né? A Cazé TV, ela já tem exibido, assim, um monte de competições ao vivo no YouTube. A última agora foi o Mundial de Clubes. Eu, particularmente, assisti todas as partidas do Fluminense, do Botafogo, do Palmeiras e do Flamengo pela Cazé TV. E vocês aí, começando pelo querido Vandep, que de nós aqui, eu acho que é o cara que acompanha mais esporte em geral e futebol também, né, Vandep? O que você achou dessa notícia? E também, aonde você tem acompanhado mais futebol aí? Tem sido mesmo na Cazé TV pelo YouTube também ou não? Isso é interessante, cara, porque eu também vi bastante do Mundial de Clubes. E assim, às vezes eu vou pela praticidade, né, pelo YouTube, e também dependendo de quem tá narrando. Por exemplo, eu gosto muito do Paulo Andrade no Sport TV, né, que deveria estar na Globo, mas ele faz Sport TV, ele era da ESPN, ele é, acho que meu narrador preferido brasileiro. Mas tem o próprio Luiz Felipe Freitas, que é o narrador principal da Cazé TV, que é excelente. E, cara, sobre esse anúncio, a grande coisa que foi curiosa é que a Cazé TV vai ter o dobro de jogos da Rede Globo. Então eles vão passar todos, e a Globo, que sempre teve muito poder, passar metade, imagino, claro, todos do Brasil e alguns grandes, mas assim, era meio automático. Você sabia que no Sport TV iam ter 100% dos jogos de todas as Copas, Eurocopa, Copa América. Eles sempre tiveram um monopólio muito grande, né? Então essa discussão, por mais que a gente tá usando, né, a Cazé TV nesse momento, é essa força da internet. A própria Cazé TV e o Cazé acabaram sofrendo umas críticas. É importante a gente ter essa discussão, é interessante, né, ter o pessoal do chat, referente assim, tá, vocês estão crescendo, e vocês ainda têm um humor um pouco infantil, né? Então é até interessante a gente dar a nossa opinião sobre, tipo, será que eles têm que tentar emular uma Rede Globo, que tem um humor um pouco forçado, muitas vezes, né? Porque teve coisa de, desculpa, até medição de pinto, né? E o pinto do cara é maior que o meu. Acho que o Cazé falou um negócio disso, desculpa tá falando sobre membros, órgãos genitais aqui no nosso querido. Mas foram esses os exemplos, né? Então, eles estão crescendo, então eles vão estar mais passíveis à crítica, mas qual que é o nível esperado de profissionalismo hoje, né? Então, eu até quero ver vocês opinarem. E, cara, eu tenho um negócio, porque já que eu gosto muito de futebol, eu sou excessivamente nóia durante Copa. Então, o que eu faço durante os Jogos do Brasil? Tá? Eu geralmente assistia na Rede Globo, mas com meus fones cancelam o ruído, porque a última coisa que eu quero ver durante o jogo do Brasil da Copa do Mundo é meu vizinho gritando antes que eu. Então isso é um negócio, talvez, que tenha muita gente talvez veja na Rede Globo, também por mais que o YouTube seja muito acessível, né, a Globo tá basicamente todas as casas do Brasil, se quiserem. Então eu acho que tem essas questõezinhas, mas o que você acha desse momento da Cazé TV? Se você fosse ter uma emissora, por exemplo, ou o que você sabe do Cazé, que é um cara que é muito gente boa mesmo, tipo, você acha que ele deveria se adaptar? Você acha que ele deveria manter do mesmo jeito? E, portanto, dizer também que, por mais que tenha o nome dele, o Cazé é sócio minoritário da Cazé TV, né? Era o pessoal que comprou, que era do Esporte Interativo, que foi comprado pela Turner depois. Isso. E eles têm várias parcerias com o próprio Prime Video e tal. Por mais que ele seja o host, ele não é, né, o sócio majoritário, e isso acaba tendo mas ele vai ser cobrado, isso que eu quero dizer. Geralmente ele vai ser cobrado porque ele é a face do negócio. Então o que você achou dessa história, Edu? Eu acho interessante, eu acho que mostra o poder do YouTube, o poder da internet, né? E o fato de que a Globo já não vê retorno em fechar um contrato que envolve a transmissão completa da Copa. O que eu compreendo, porque
as pessoas têm assistido cada vez menos TV, né? A gente até mencionou isso no episódio anterior, que foi o episódio em que a gente falou sobre a Rede Record sendo bem agressiva e fazendo sensacionalismo e não jornalismo em relação a notícia que não era de games, mas eles tentaram transformar em notícia de games, né? Em relação à transmissão, eu sinto que eles têm que ser autênticos, né? Então, não acho que deveriam mudar o estilo de transmissão ou o humor deles, porque se eles forçarem a mudança, eles deixam de ser eles mesmos. O que acontece é que, assim, com o passar do tempo, as pessoas amadurecem, o humor muda. As piadas que eu faria hoje não seriam as mesmas de 10 ou 15 anos atrás. E as piadas da Copa de 2026 não vão ser as mesmas de 2022. Nesse meio tempo, as pessoas estudam, aprendem, têm novas profissões, às vezes têm filho. Isso tudo muda a sua visão de mundo e o que você acha engraçado, o que você acha besta, o que você acha infantil. E nesse contexto, acho que eles devem seguir sendo autênticos. Quem quiser assistir na Globo, pelo menos as partidas do Brasil, consegue assistir. E quem quiser assistir em outro lugar, assiste na Cazé TV. Por aqui, eu não vi muita coisa do Mundial de Clubes. O que eu vi pelo DAZN, que é aquele, eu não sei como é que a galera pronuncia, o DAZN, né? É The Zone mesmo. Tem por aí? Tem. Assim, conhecido, né? Foi uma parceria, se não me engano, no próprio Mundial de Clubes, né, com eles. O The Zone, só um pouco de contexto, eu me lembro que eles entraram no mercado muito forte, eles têm um investimento muito forte. Eles tinham o próprio John Skipper, que já foi CEO, presidente da ESPN americana, no auge da ESPN americana, meados de 2000 e tal. E hoje em dia eles têm muitas parcerias. Por exemplo, você falou de esporte, Davi, eu pago o NFL Game Pass, né, que é um aplicativo como tem o de Fórmula 1 e tal. Só que na última temporada foi comprado pelo DAZN, o Game Pass no Brasil e internacional. Então, para eu ver os jogos da NFL na última temporada, eu tinha que baixar o DAZN e lá dentro eu tinha direito. Então foi um saco, inclusive, porque o aplicativo era muito pior, né? E a gente vê cada vez mais essas parcerias, né? Não, o que eu ia falar é que eu sinto que a qualidade de transmissão, assim, do narrador, o comentarista, os repórteres, eu acho que a transmissão brasileira é melhor do que a transmissão que eu consigo acompanhar em inglês por aqui. Pra mim é um contraste em relação à Fórmula 1. A Fórmula 1 eu tenho preferido assistir em inglês. Eu acho que o pessoal do Brasil fez um bom trabalho, mas eu prefiro a transmissão em inglês. Mas futebol eu acho que em português é bem melhor do que em inglês. São informações mais relevantes que são passadas pelos comentaristas, pelo narrador. É mais profunda a transmissão também em português. Só achei legal trazer essa informação. Não sei se o pessoal que assiste em inglês ou já assistiu concorda, discorda de mim, mas futebol tem que ser em português, na minha opinião. É engraçado, isso é uma coisa engraçada a gente perguntar pra galera do chat, inclusive. Aonde que você assiste futebol, geralmente, aonde você assistiu o Mundial de Clubes, inclusive, e aonde você pretende assistir agora a Fórmula 1, porque... É porque vai trocar, né? Você falou, vai pra Globo agora de volta. A Band perdeu os direitos, agora vai voltar pra Globo, só vão ser 15 GPs exibidos na TV Globo, 9 vão ser exibidos em horário alternativo, e é curioso, né? Porque tem muita gente que achou, talvez não tenha achado nem bom nem ruim, até porque não acompanha pela televisão aberta, né? Vai no aplicativo da F1 TV e tal, mas eu vi muita gente reclamando, não só porque, obviamente, né, se a Globo pega os direitos, ela não vai exibir tudo, isso é ruim, claro, pra quem é fã de Fórmula 1, como também porque não vai ser a mesma equipe, né, e aí a Mariana Becker, por exemplo, que é uma excelente jornalista, que tá sempre ali, tem uma relação muito interessante com os pilotos, os próprios pilotos comentam que as perguntas que ela faz são as melhores perguntas em relação a outros jornalistas que estão ali, ela não vai, pelo menos até agora ela não vai, né, pra esse projeto de TV Globo, né. Então, assim, eu fico notando, é engraçado porque eu percebo na Globo ainda, como já era de antigamente, né, uma certa resistência de aceitar que os tempos mudaram, uma certa resistência de tentar fazer pontes, parcerias, ao invés de ficar concorrendo com quem hoje atrai a atenção desse público jovem, desse novo público que tá vindo por aí, né? No caso da Fórmula 1, comprando de volta a Fórmula 1, quando ela mesma meio que abandonou, assim, a transmissão do esporte, e também agora com o futebol, disputando com a Cazé TV. Não que eu ache que a Globo não tenha, quem sabe, buscado alguma parceria, acho que esse não é o ponto. Talvez tenha acontecido, a gente só vai saber disso depois, mas eu acho engraçado como ela ainda mantém o modelo tradicional de transmissão televisiva e de plataforma, no caso aí da Globoplay, ao invés de tentar uma jogada mais parecida com o que o pessoal da Cazé TV tá fazendo, no YouTube mesmo, sabe, trabalhando de uma maneira diferente nessa proposta mesmo, como o próprio Casimiro falou, de ser mais democrática, de trabalhar a questão da acessibilidade. Inclusive, assim, de toda essa notícia, a única coisa que eu quero que a Cazé TV continue fazendo, eu acho que sobre o que o Van Depp perguntou se a Cazé TV teria que mudar ou não, eu espero que não, mas uma mudança que eu tô
torço mais ainda para que não aconteça, é que a própria Casa TV não comece a entrar nesse jogo do canal fechado, da plataforma exclusiva, que para você acessar tal jogo, você tem que baixar em tal lugar. Eu espero que eles continuem com essa parceria com o YouTube e vamos ver aí o que é que vem pela frente. O que é que você acha disso, Vandep, pra gente poder depois passar pro próximo assunto também? Sobre a Globo, é muito doido ver a queda deles, inclusive de influência e poder no próprio futebol brasileiro. Eu já falei aqui que é insuportável você querer ver um jogo do teu time e você não tem ideia se vai ser justamente na Globo. Eu pago o Premiere, que é carésima, R$50 por mês, assim, só que aí cancelar é difícil, eu fico que nem um idiota. E às vezes passa um jogo do meu time no Premiere e às vezes tá no próprio Cazé TV. Então, a Globo eu acho que não pretende fazer parceria nenhuma porque é um gigante que meio que se recusa a perceber que tá não necessariamente caindo, Exato. cara, mas assim, a diferença de monopólio e financeiro e de mercado, assim, é enorme do que já foi. Eles mesmo com certeza. em Copa e em Olimpíadas, eles tinham equipes enormes, assim, centenas de pessoas. Hoje em dia, às vezes vai 30 com pessoal justamente pessoal que cuida da parte técnica, assim, né? Antes você via que o pessoal gastava dinheiro a rodo, né? Isso não foi benéfico, assim, justamente para um futebol brasileiro. E, claro, a gente torce pela Cazé TV, cara. Então, eu imagino que a Globo não vai fazer nada necessariamente diferente. Eles vão tentar, talvez, merecer a Cazé TV. Eu acho que isso a gente falou no episódio anterior sobre a Record, sabe? É a mesma coisa, assim. Esse pessoal aqui não é para ser levado a sério. Mas a Live Mode, que é essa empresa justamente que é dona da Cazé TV, eles têm, pelo que dá pra ver, recursos financeiros gigantescos, né? Tipo, pra você fechar 102 jogos da Copa do Mundo, é meio inexplicável quase. Só que assim, o presidente da FIFA, recentemente numa transmissão da Cazé TV, que tava Romário e Ronaldo, né? O Romário, inclusive, senador da República, não sei o que tá fazendo aí, tudo bem, obrigado pela Copa de 94, mas você tá sempre viajando. Desculpa, baixinho, gosto muito de você, mas pelo amor de Deus, né? Ele apareceu pra cumprimentar os dois, então ele já sabe quem é o Cazé e o Cazé tem uma moral legal. Uma das coisas mais legais que eu vi do Cazé recente foi uma entrevista, eu acho que patrocinada por um banco, com a Fernanda Torres, né? Ela até fala, me explica como você ganhou dinheiro não saindo do teu quarto, é meu sonho. Então, cara, ele tá totalmente já inserido na mainstream. Eu acho que no nosso meio, antes da Cazé TV mesmo, ele tinha aquelas lives que pareciam gigantescas, né? Toda vez que ele abria a live, parecia um acontecimento. Nossa, o documentário do Neymar na Netflix, né? Pô, um negócio absurdo. Isso também, tudo, ele aparece em tudo. E é um cara que eu não sei, eu gostaria de conversar com o Cazé um dia, assim, uma figura que eu tenho muita simpatia. O Edu também, né? Ele faz reacts a vídeos do Edu, gosta dele. Eu tava lembrando dele ontem, que eu tava separando umas roupas pra doação, e aí veio aquela calça que eu uso no meu vídeo de setup, que ele fica me zoando, e aquela eu separei pra doação, mas eu tenho uma outra no mesmo estilo que eu vou deixar pro próximo vídeo de setup, só pra poder falar dele. É engraçado, mas eu imagino, assim, que eles sintam um peso de... cara, eu sou só um maluco aqui, tá ligado? Que era comentarista e fazia humor, e agora eu, né, emprego um bando de gente, então eu fico curioso em como ele navega isso emocionalmente, psicologicamente, porque ele é um cara que parece que tem boas intenções, assim. Eu já conversei com o Casemiro uma vez que ele queria parceria na Mixer e tal, eu falei, manda um e-mail lá, aí ele demorou um pouco pra mandar, e depois já não tinha mais parceria, eu não podia dar nada, foi até engraçado, foi uns 2 meses depois, mas também foi muito simpático, isso muito antes dele ser famoso, isso foi 2018, 2019, então sempre parece que tratou as pessoas com respeito. Então é legal ter uma figura assim, mas eu não sei se... Não se arrepende, mas se ele gosta muito desse peso de tudo que vai surgir de polêmica, vão culpá-lo, né? Seja justo ou não, tipo... Por mais que ele fez esse comentário aí de medição e tal, tem coisas de repórteres que são meio não muito profissionais, falando com jogadores, ou fazem piadinha demais. E é tudo no nome dele, né? Cazé TV, isso exato. que é o complicado. Eu, por exemplo, na transmissão da última Copa, foi quando ele lançou o Defante, né? No Catar, tipo, foi perigoso, mas assim, aquilo, goste você ou não do Defante, foi muito engraçado, assim, porque ele era um cara muito espontâneo, o Defante só fala besteira, né? Então, assim, eu acho que foi uma boa forma na época pra chamar atenção. Eu imagino que ele sinta também pressão de se profissionalizar, né, o negócio. Mas eu acho que não pode perder a essência e eu fico feliz, principalmente que ele emprega pessoas, cara. Ele emprega, por exemplo, o Rafael Oliveira, que pra mim é o melhor comentarista de futebol do Brasil. Ele foi despedido da ESPN anos atrás, quando ele tava no auge. Ninguém entendeu aquela demissão, foram cortes, né, da Disney, justamente, essas empresas grandes também. Então eu fico feliz que um meio desse independente tá tendo tanta força, assim, por mais que eles tenham investimentos, eu acho que a própria XP investiu na Live Mode e tal. Ele, como figura central desse projeto, imagino que ele tem palavra final em muita coisa, sabe? Porque, queira ou não, quando você carrega a imagem, né, do tipo... Total.
Você não pode, tipo, simplesmente... Ah, não, cara, eu não quero essa responsabilidade. Ele aceitou na hora que ele fundou uma emissora. E parabéns pra ele. Tem toda aquela questão também que eles trabalham muito com bets, né? Seria possível sem bet, ele mesmo falou que não, né? Então, não sei. É um assunto interessante. Queria saber o que o pessoal do chat pensa nisso também. Galera, bora então para o Boletim Nuvem. Tem muita coisa que a gente vai comentar. Em relação à nuvem, o que eu vou falar é que tá rolando 5% de desconto. Vai ser por tempo limitado, mas 5% de desconto em Wuchang Fallen Feathers com o cupom TheByte5. E lembrando que quando você compra um game, um gift card na nuvem, você recebe os Nuvem Drops. Os Drops são um sistema de cashback da nuvem, então vale muito a pena comprar os seus games por lá para você acumular drops e conseguir descontos em compras futuras. Tem QR Code na tela e cupom de desconto TheByte5 que eu já falei, e link na descrição. E bora para as notícias. Vamos falar agora de games, né? Geralmente quando a gente traz o Boletim Nuvem, a gente já começa falando sobre videogame, que essa é a proposta desse bloco aqui do The Byte. E aí, obviamente, vai lançar no que vem, mas ainda assim é pauta relevante pra esse ano, que é GTA 6, porque todo mês agora, quase toda semana, tá saindo novidade a respeito de um dos maiores lançamentos de todos os tempos, ainda dos games, quem sabe o maior lançamento. Isso por quê? Porque já tá rolando discussão aí com algumas firmas de investimento, porque assim, como é que funciona o mercado de investimento, pra quem não sabe, né? Tem muita gente que tem grana e não sabe aonde alocar esse dinheiro e contrata firmas de investimento para fazerem pesquisas ou investigações próprias para saber aonde que é melhor colocar a sua grana hoje para poder ela render mais lá na frente. E aí, recentemente, uma firma de investimento saiu com um relatório indicando aí o possível, digamos, faturamento inicial, né, ou renda inicial que GTA 6 pode gerar nos seus primeiros 60 dias pós-lançamento. E os números são absurdos. Segundo essa firma de investimento aí, ó, a imagem tá na tela, o GTA 6 pode faturar cerca de 7,6 bilhões de dólares, ou seja, quase 10 bi só nos 2 primeiros meses de lançamento, recuperando aí facinho o que supostamente tem sido discutido como o investimento bilionário que a Take-Two fez no desenvolvimento do game, né, de 2 bilhões de dólares. Esse valor ainda não está 100% confirmado, mas muita gente já da indústria grande discute essa arroba aí, né? Então, um jogo que custou 2 bilhões de dólares, um negócio absurdo, mas se faturar nos primeiros 2 meses quase 10, eu acho que vai ser um retorno sobre investimento bem interessante, né, Edu? O que você achou aí dessa notícia? Faz sentido pelo que você analisa o storytelling que está sendo criado a respeito de GTA e o que você entende sobre desenvolvimento de games e tudo mais, esse possível resultado astronômico aí, um negócio que não dá nem pra comparar com nada referente ao mercado de games com esse faturamento de GTA 6 aí futuramente com 10 bilhões de dólares, quem sabe até? Olha, eu não tenho dúvida de que vai ser o maior produto da indústria do entretenimento. Não tenho dúvida. Mas se vai chegar nesses números tão rapidamente, eu já não sei. Que vai chegar nesses números, eu não tenho dúvida. Mas assim, é difícil prever o número de vendas na janela de lançamento. É difícil saber também quanto que do GTA Online vai estar presente na build inicial, quanto que isso vai estar monetizado. Porque muita renda que GTA gera hoje em dia é via GTA Online. Então eu acho que talvez eles estejam botando fé de que o game vai sair estourando, o que vai acontecer, mas que ele vai sair já com políticas de monetização do online, com a galera caindo em cima. Eu não sei. Eu acho sim que vai ser o maior produto da indústria de entretenimento, eu só não sei se os números vão crescer tão rapidamente. E eu também não parei pra ficar fazendo conta, sabe? Sim, só um pouco de contexto sobre o GTA V, saiu 12 anos antes, né, em 2013. As primeiras 24 horas geraram 800 milhões para a Rockstar de vendas e demorou 3 dias para ser 1 bilhão. Considerando o mundo como é hoje, o hype do jogo, a expectativa, eu acho que em 24 horas eles batem 1 bilhão fácil. Eu não sei vocês, mas eu acho que vai estourar. E também estamos esperando o valor do jogo, né? O grande valor. Eu acho que vão ser 80 dólares no mínimo, mas eu acho que vão ser 80. Se eles fizerem por 69 dólares, eu acho que talvez eles estão contando com muita venda mesmo e eles querem pagar de bonzinhos e que bom, né? Sempre que for um jogo mais barato. Mas não sei, cara. Eu acho que esse jogo vai até superar expectativas. O que você acha, Davi? Não, então, eu acho assim, primeiro que, dando mais contexto também, incluindo informação nova, essa mesma firma de investimento, em cima do que o Edu inclusive comentou, ela justifica esse valor absurdo de 7,6 bilhões nos primeiros 2 meses por conta de possíveis conteúdos gerados por usuários, né, que a gente chama de User Generated Content, né, UGC, que já vão sair dentro do game, assim, já no lançamento, como, por exemplo, a possibilidade de você criar casas, né, montar carros dentro do jogo e vender isso através de um certo marketplace. E, além disso, partidas que, segundo a firma, né, vão chamar muita atenção porque vão trazer até 200 pessoas ao mesmo tempo, uma parada meio Battle Royale, mas eu não tô dizendo
que vai ter Battle Royale de GTA. Eu tô falando que vão possivelmente haver partidas que vão envolver um número muito alto de jogadores, o que possivelmente vai gerar um aumento de vendas aí significativo do pessoal querendo fazer parte, né, desse momento, desse evento. Outro ponto que vale a pena analisar, na minha opinião, e que realmente, Vandep, eu concordo contigo, pode gerar um resultado acima do comum em relação ao que o pessoal tá pensando, especialmente comparando com o GTA V, é que a gente tá falando de um jogo que vai estar sendo vendido a $70, $80, quem sabe até $100, né? Então a gente não tá falando aqui, a própria firma deixou claro que ela não tá discutindo aqui a quantidade de unidades vendidas, e sim o quanto que vai gerar de faturamento nos primeiros 2 meses, né? E aí, realmente, se você pensar num jogo que vai sair online, possivelmente, com marketplace, com um valor de mercado de $100, eu acho que eles conseguem chegar a um valor, talvez não de 7 bilhões, mas eu acho que consideravelmente próximo disso nos primeiros 2 meses. Aí, o que é que vocês acham? Van Depp pode falar depois do Edu. Você tá falando de unidades, né? Que você falou que não tá falando de unidades, mas esses 800 milhões foram 10 a 12 milhões de cópias, pelo que entendi. E lembrando que o GTA V saiu sem online, né? Tipo, não tinha essa monetização inicial. É que a gente tem tanta pouca informação também, né? Existem rumores que o Drake vai ter uma rádio dentro do GTA 6 que ele vai poder fazer upload de músicas que nunca saíram antes, coisas do tipo. Então, primeiro que tem que pagar por esses direitos, né? Mas assim, eu acho que todo mundo tem lembranças, ou pessoas que jogaram, por exemplo, GTA San Andreas, de músicas específicas de cada jogo. Eu acho que o próprio GTA apresenta músicas pra muita gente, jogos no geral, né? Você vê a época do Guardiões da Galáxia, a galera tava ouvindo música dos anos 70 e dos anos 80 porque era o que tocava lá. Então tem muita influência nisso. Então o jogo vai ter tanta influência, cara, que em relação à monetização e tal, eu até tava vendo nesse mesmo artigo a perda da indústria dos games em 2025 por não ter saído, né? Tipo, a Sony mesmo foi a mais afetada, porque vendas de PlayStation e já falei, as pessoas se reconectam com consoles e jogos através de um jogo assim. O PS5 Pro, né? Muita gente achava que o PS5 Pro estava sendo lançado exatamente por conta de GTA 6, né? Então, são várias coisas. Então, todos esses rumores, eu acho que o jogo vai sim sair a $80. Eu acho que o jogo sim vai sair dia 26, né, de maio do ano que vem. Mas eu tô curioso para essas grandes diferenças que ninguém tá esperando. Justamente esse negócio, é um exemplo pequeno, esse negócio do Drake aí, de ter uma rádio própria, por mais que é até engraçado, porque ele não é um cara que tá super em alta depois que aconteceu com ele e o Kendrick Lamar, né? A batalha que eles tiveram, que culminou no Kendrick chamando ele de pedófilo no Super Bowl, né? Então, tipo... Ou então a Take-Two tá atrás absurdamente pra ver se não cria a rádio do Kendrick, né? Já pensou se rolar isso aí, acabou o mundo. Então, mas eu queria até saber do pessoal do chat, que coisa não muito óbvia que eles gostariam de ver no GTA. Coisa que é mais boba, que talvez não adiciona no gameplay, mas assim, eu quando paro pra pensar em jogar GTA 6, né, a gente tá até falando de Copa do Mundo, isso vai ser um período maravilhoso, porque a Copa é em junho, geralmente. Então, se sair GTA final de maio, eu já com uns 40 anos vou ser uma criança feliz, porque eu vou tirar folga, ficar jogando GTA e ver a Copa, entendeu? Então, o que mais me empolga de jogar o GTA 6, por mais que a história pareça super interessante, é justamente dirigir à noite, assim. A mecânica de dirigir no GTA V já é maravilhosa. Eu acho muito legal mesmo. Por isso tem aquelas corridinhas, a gente sempre fala do GTA Online, né? A gente vai falar um pouco do Social Club também, né? Que foi fechado, que era um lugar que você podia convidar os outros pra jogar online e tal. Mas eu tô esperando essa experiência específica, tá ligado? Então, o que melhorar nesse sentido, quanto mais você puder dirigir, quanto mais tiver carro, talvez tenha algumas missões. Quanto mais missão de carro, a gente tá falando de Death Stranding, a mesma coisa, eu não quero ficar tirando terrorista. Só que as missões do GTA 5, 4, 3, muitas são muito parecidas. Eu fico curioso se eles vão manter coisas, né, essa sensação muito clássica. Mas antes de finalizar também, eu queria saber o que vocês mais estão esperando de gameplay do jogo. O que vocês gostam, vocês dois? O que vocês gostaram? O que vocês estão mais animados? Além do Edu de ficar mais rico ainda, porque o canal dele vai bombar. É porque, não, de gameplay, eu não sei o que vai ter de revolucionário, porque eu não consigo pensar em algo de revolucionário do Red Dead Redemption 2 em termos de gameplay específico. Eu consigo pensar em, assim, Red Dead Redemption 2, o mundo que foi construído, a narrativa, mas específico de gameplay. Mas você acha que uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, e inclusive pra desenvolvedor e tudo mais, que eu acho sempre legal ver assim o olho deles brilhando, porque possibilita eles falarem de outros jogos também, não só do jogo que ele tá ali promovendo. Eu acho muito legal essa história de você olhar o que tá sendo produzido ao redor e trazer isso pro seu jogo. Será que você não tem nada em jogos de mundo aberto ou jogos que fizeram sucesso, sei lá, um Elden Ring da vida, que possa servir de influência pra virar mecânica em GTA 6?
com certeza tem alguma coisa, só não me vem nada à mente. Mas o que você tá mais animado em relação ao GTA pra jogar? O que te dá vontade? Tipo, A campanha single player, eu acho que Isso, assim, eu tá. acho que a história vai ser envolvente e vai trazer um gameplay gostoso de jogar. Uhum. Sabe? Aquele mix ali, tipo, avançar a história fazendo missões que são divertidas. Edu, É. até tava pensando nisso em relação a Death Stranding, que eu tô com 45 horas de jogo, quase 50, e eu não avanço na história. Você, como criador de conteúdo, sente uma pressão diferente, né? Até tava vendo o Alan também jogando 1 ou 2, assim, você tem menos incentivo pra fazer missões secundárias, né? Em muitos sentidos, quanto mais você avança na história mais rápido, melhor pra você, e você consegue gravar mais, né, e você tem muitas responsabilidades como pai, como marido e na vida como um todo. Como que você decide? Não, eu quero jogar mais um pouquinho, vou fazer uma missão secundária. Você vai no teu instinto ou você pensa como youtuber ou criador de youtuber, lindo, né? Mas youtuber ou criador de conteúdos. Como que você decide jogar? Ou você vai, vou fazer missão secundária em off que nem vai pro canal. Como que você vai fazer, por exemplo, no próprio GTA? É mais em relação à qualidade do conteúdo secundário, porque Tá. quando as missões secundárias são boas e me prendem, eu não tenho problema de fazer. Mas no geral eu prefiro focar em campanha, e isso é independentemente de eu estar gravando ou não. Uhum. São Tá. poucos jogos que eu quis fazer muita missão secundária. Por exemplo, o Final Fantasy XVI, que eu gostei muito, eu não fiz série pro canal, eu joguei em off, mas foi um que eu fiz um monte de missão secundária, quase todas. Em paralelo, eu amei o Final Fantasy VII Rebirth e fiz pouco conteúdo secundário. É muito questão de jogo. Eu sou assim também com missão secundária e também como DLC. Até tem muita DLC que às vezes eu não dou muita atenção assim de jogo que sai, porque eu não noto que a DLC vai progredir a história principal do jogo. Ela vai ser às vezes um spin-off, ela vai ser um agregado de missões secundárias, ela vai expandir um aspecto do jogo, mas não necessariamente vai aumentar o lore e tal. O próprio caso de GTA, inclusive, entra um pouco nessa questão. O GTA Online, eu nunca joguei, assim, eu não tenho, né, envolvimento nenhum, nem nostalgia nenhuma com o game nesse sentido, porque pra mim não avançava muita coisa relacionada à história, né? Os outros DLCs, por exemplo, dos outros GTAs, eu já tive uma proximidade muito maior, porque tinha outras histórias ali dentro, tinha uma expansão do enredo principal e tal, e era mais legal. Inclusive, aproveitando aí que vocês estavam discutindo essa questão do que eu espero que mude em GTA, algo que eu já falei no debate passado, em alguns episódios anteriores, é essa tentativa de tornar o GTA Online mais adaptado, mais dentro do próprio jogo, assim. Eu não queria apertar uma aba pra ir pro GTA Online, pra poder ter uma experiência online dentro do meu GTA. Eu queria estar jogando a versão single player do game, acompanhando ali algum desenvolvimento da história e ter algum envolvimento com os jogadores online. O próprio Elden Ring tem um pouco isso naquela história dos jogadores que invadem o teu mundo, né? Tem outros jogos como Death Stranding, onde um jogador pode te ajudar sem necessariamente atrapalhar o teu gameplay ou interagir. Eu acho que existem já exemplos hoje que eu espero que a Rockstar esteja anotando pra trazer pra dentro desse mundo de GTA, até pra esse mundo de GTA ficar ainda mais vivo, porque eu acho que esse é um dos maiores elogios que você pode dar pra um jogo de mundo aberto, e eu acho que é um dos maiores elogios que o pessoal dá pra GTA V, 4, essa ideia de sentir que o jogo ele é vivo, né? Que ele é muito mais do que só aquele conjunto de missões principais e secundárias que você tem que trabalhar, né? E eu acho que com o elemento online, essa parte de o jogo ficar vivo, ela fica ainda melhor, né? O Davi mencionou de DLC, eu tenho uma resistência grande de jogar DLC, porque eu sinto que muita DLC tem a expectativa de você ter o conhecimento de quem acabou de zerar o jogo, mas a DLC sai meses ou anos depois que o jogo foi lançado, você não tem mais a memória muscular de como que funciona a jogabilidade do game, você não lembra necessariamente de tudo que você pode ou não deve fazer no jogo, só que você precisa sair desempenhando super bem na DLC, né? A própria do Final Fantasy XVI eu não joguei ainda. E eu amei o Final Fantasy XVI base, mas eu sei que eu vou ter que estudar o jogo antes de eu jogar a DLC. Eu acho que falta os desenvolvedores, na hora de lançar a DLC, fazer algo que refresca sua mente na hora de retomar o gameplay. Eu vou responder o que ele perguntou sobre online, mas eu fico muito curioso justamente da experiência de cada um tem. Será que vocês, por exemplo, não gostam de missões secundárias porque elas são piores ou porque a gente tem pressa pra jogar o próximo? Eu mesmo, né, o pessoal vai ver que o debate das próximas semanas, né, todos temos viagens e coisas pra fazer. E eu tô com pressa pra zerar o Death Stranding 2, mas não quero, entendeu? Eu tô quase me apressando mais do que eu deveria. Será que eu zero antes da viagem? Porque depois eu vou viajar e eu não vou querer voltar. Aí eu tenho jogatinas que eu tô fazendo a campanha que eu fico desgastado sem precisar, mas eu acho que tem um pouco essa cultura de vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. E aí eu meio que me forcei nesse jogo que tá muito mais gostoso que o
primeiro em vários sentidos, né, relaxar. Sobre o online do GTA, eu não sei necessariamente como eles integrariam, se justamente uma forma que nem o Death Stranding 2, um negócio que, né, se ajuda o outro sem ver, eu não sei, mas eu imagino que isso não vai ser assim. E é engraçado, cara, porque o online era notoriamente dificílimo de conectar, a gente sempre fazia os lobbyzinhos de corrida, e aí um tentava entrar, e você via que a tela de loadar era muito difícil. Ah, não, você tem que entrar primeiro no modo história, aí depois você abre online, porque se você abre online direto do menu, ele vai demorar muito mais. Então tem vários macetes que a gente passou em 2015, 2016, 2017, jogando toda sexta-feira esse Diacho, que eram muito chatos. E sempre tinha, ah, não, cara, porque quando o Hayashi é host, o colono não entra porque ele tem internet. Era muita coisa. E tanto que, né, eu mencionei rapidinho sobre o Social Club. Não, pelo Social Club dá pra convidar aquele cara, ele aceita pelo Social Club que vai, mas não loada nada. Então, cara, era inacreditável o quanto de problemas tinham. E tinha uma fase que o pessoal hackeava o nosso lobby e não tinha como sair. Você não tinha como expulsar o cara, quer dizer. Então, eu imagino que essa integração, até com essa notícia, que foi uma das maiores que teve em relação ao GTA recentes desse Social Club, que era um ambiente, você podia montar teus times, né? Então era mais fácil de convidar, a gente justamente tinha por lá. Eu imagino que eles vão fazer uma integração gigante, tá, Davi? Até dentro do que você comentou, pro GTA 6. Para eles cortarem o tal do Social Club, eu imagino que vai ser um negócio muito mais integrado. E assim, eu fico curioso para quando sair o jogo depois e saírem rumores, ou pelo menos confirmações do porquê o jogo atrasou, o que foi a grande coisa, né? Se foi justamente que é uma coisa que você vem bater nessa tecla, Davi, de o online atrasou as coisas, ou eu não ligo pro online, então não precisa, mas é a grande fonte de renda dos caras, então... Não, lembrando que há rumores aí de que o jogo está passando por alterações nos últimos capítulos, né, do game. Não se sabe se por questão de gameplay ou se por questão de narrativa, né? Foi até o que a gente já trouxe em episódios do debate passado, que cada vez mais eu fico pensando, cara, eu acho que isso pode ter a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia no mundo e a tentativa do pessoal lá da Take-Two, né, e da Rockstar, de não errar com o lançamento desse game de nenhum ponto de vista, nem de gameplay, Cara, mas também nem de narrativa. É que a gente conversou sobre isso, mas não tinham confirmações de mudanças, porque se eles estão mudando o roteiro, tem que fazer tudo certo, tem que animar isso, tem que gravar, tem que dublar, tipo assim, não tem como sair um jogo em maio, então eles não estão mudando nada de história, cara. É porque eu não acho que precisam ser mudanças muito significativas, tá ligado? Tipo assim, eu não acho que assim, o final a Lucia ia morrer Tudo e agora bem, quem vai mas... morrer é o Jason. Mas eu acho que podem ter personagens, podem ter falas, podem ter, tipo assim, elementos, até mesmo, não digo do cenário, mas assim, elementos do mundo que ou a Rockstar quer evitar problemas maiores lá na frente, ou até mesmo ela pode querer mudar pra aproveitar alguma modificação no mundo que rolou e que pode potencializar ainda mais o conteúdo viral de GTA 6. Porque eu acho que GTA 6 é um jogo que está sendo pensado nesse aspecto de viralização, né? No próprio primeiro trailer lá, você vê, né, vários exemplos lá do Florida Man e pessoas fazendo live dentro do jogo. Eu acho que o pessoal da Rockstar não é bobo, né? Eles querem que esse jogo forneça muito vídeo, muito TikTok, muito corte de gente reagindo a coisas que acontecem nesse mundo. Como inclusive acontece no Red Dead Redemption, né? Vários elementos que ficam secretos ali. O próprio GTA V já trazia isso, né? Como é que é? O pé grande, os alienígenas. Eu acho que GTA 6 vai trazer vários elementos que podem ser utilizados como conteúdo viral, tá ligado? E eu acho que isso carece de algumas mudanças às vezes. Eu acho que ele vai, né? Até perguntar pro Edu, mas eu acho que não tem uma adaptação nisso. Eu acho que eles preveram as coisas e vai nisso. Teria que ter uma mudança muito grande. Justamente o planeta Terra descobriu vida fora da Terra, assim. Tipo, a gente tem alienígenas e invadiram, então não tem como lançar um GTA. Terceiro personagem é um alienígena, pra ser mais inclusivo. Mas só zombar Trump, Elon Musk, ou esquerda, lacração, eu acho que tudo isso eles já preveram. Não acho que teve nada gigante que mudou. O que você acha, Edu? Realmente, assim, tem que pensar, é um navio tão grande que você fazer uma mudança dessas, eu acho que é atrasar em anos o jogo, qualquer coisa na história. Eu imagino que a história tá fixazinha há uns 4 anos, 3 anos pelo menos, sei lá, velho. Eu concordo contigo, fazer qualquer tipo de alteração na história envolve, o que você falou é reanimar, fazer novas gravações, isso tudo é caro, é difícil. Eu acho que a questão de atraso é mais relacionada a polimento, terminar de implementar coisas importantes que não tinham sido implementadas ou que não estavam no nível de qualidade que eles queriam. E aí, voltando no ponto inicial que nos
levou a falar de GTA 6, que é a previsão de vendas, de faturamento, a questão disso tudo é, a gente não sabe se o jogo vai lançar com o online ou se ele vai sair com a campanha e depois vem o online e depois vem atualizações de online. Eu sinto que é uma estratégia melhor lançar o jogo sem o online, umas 3 a 6 semanas depois lançar um online um pouco mais básico, aí depois de umas 2, 3 semanas colocar uma atualização e um sistema de monetização, porque assim o jogo que já vai ser assim, uma mega de uma notícia, segue perene, presente na mente e nas notícias, sabe? Mas vamos ver o que acontece. Essa empresa aí, ou ela tá fazendo muitas previsões, ou ela tem informações privilegiadas que a gente não tem, né? Verdade. Falando aí de propriedades intelectuais que vão dar muito dinheiro pra muita gente na indústria dos games, né? Vamos falar um pouquinho de The Legend of Zelda, de Nintendo, porque foi anunciado, finalmente, pra alguns, e olha só que curioso para outros, né? Pra mim, eu tô do lado do finalmente, porque eu tô muito ansioso. Os protagonistas, pelo menos até agora, né? Os 2 atores que vão fazer a Princesa Zelda e o Link no filme de The Legend of Zelda, que até o momento tá marcado de sair dia 7 de maio de 2027. E assim, achei até interessante, porque não é nenhum nome conhecido, né? Nem a Zelda, que vai ser interpretada pela Bo Bregson, e nem o Link, que vai ser interpretado pelo Benjamin Evan. Inclusive, eu posso colocar aí na tela, né? Pedir pro nosso editor os filmes que a Bo e o Benjamin apareceram, e filmes e séries, e não tem nada muito assim chamativo, pelo menos que não chamou a minha atenção. O único filme que eu sabia, que eu tinha conhecimento que o cara que vai fazer o Link participou, foi o filme do Pinóquio, que ele fez a voz do personagem principal, né? Ele fez a voz do Pinóquio, mas que foi uma animação, assim, nem ele aparecer mesmo, ele apareceu. Mas eu gostei do casting, assim, eu acho interessante essa decisão de pegar esses 2 leads, né? O Link e a Zelda, e não trazer nomes muito conhecidos, como o pessoal tava querendo, né? O Tom Holland, né? E tal, ou até mesmo a Hunter Schafer como Princesa Zelda, que pra mim seria muito legal, seria muito interessante ter ela como Princesa Zelda, acho ela muito parecida, inclusive, com uma personagem, só que são atores mais velhos, né? Você tá pegando 2 crianças, praticamente, o Benjamin Evan, por exemplo, tem só 16 anos, pra que eles sirvam, né, de avatares aí pros personagens, e quem sabe a gente tem aí uma franquia com bastante tempo, né, bem longeva, ao passo que essa galera vai envelhecendo. Mas o que vocês acharam aí desse casting? O que vocês acharam da questão do próprio filme do The Legend of Zelda, e qual é a expectativa de vocês pra isso? Porque assim, até o filme do The Legend of Zelda, a gente vai ter, né, teve o filme do Mario, e a gente tá ouvindo rumores aí de filme de Donkey Kong da Nintendo, né? Então a Nintendo tá tentando criar esse universo cinematográfico deles, que tem até agora só o filme do Mario, né? Tô falando do filme que saiu recentemente, não do filme lá de trás, né? De 93. E que deu muito certo, né? Foi um filme bilionário. O que é que vocês acham aí, começando pelo Edu? O que é que você acha desse universo cinematográfico que a Nintendo tá criando, Edu? Dá pra gente imaginar aí uma futura Disney, né, sendo criada não só na parte de parques de diversão, games, mas agora no cinema também, ou nem? Sobre o elenco, eu não tenho capacidade para opinar. Agora, em relação a Nintendo com uma presença aí em cinema, eu acho que demorou para chegar aos cinemas, né? Acho que muito pelo trauma do que rolou nos anos 90. Mas eu acho que a Nintendo tem tudo pra seguir fazendo sucesso com filmes das suas propriedades. E eu acho que dá até pra pensar em algo mais maduro futuramente envolvendo, por exemplo, Metroid. E eu acho que eles teriam espaço também pra seriados. É uma questão de lançar bons produtos. E a Nintendo é muito boa nisso, né? Sobre o filme do Zelda, tem algum enredo específico de The Legend of Zelda que você acha interessante a Nintendo adaptar primeiro, ou criar uma história completamente nova? Como é que você imagina? Porque eu consigo dizer assim, eu queria muito que a Nintendo adaptasse esse The Legend of Zelda, ou começar um negócio do zero, como eu queria que tivesse feito com The Last of Us, e não fizeram, e agora a série tá aí, né? Meio que entrando no limbo. Mas o que é que você acha? Eu acho que o Link vai ter que salvar a princesa. E isso vai envolver ele pegar a Master Sword e derrotar o Ganon no fim. Aí, em qual jogo que isso se encaixa, você raciocina aí. Sobre o negócio da Nintendo no geral, eu não vi esse último filme do Mario, mas eu vi que foi um sucesso. Oi? Mas eu vi uma parte Muito Quê? bom. O cara não viu o filme do Mario. Cara, ele tá passando Davi, TV tira acaba, ele da que- chamada, por favor, que cara. pregui- Não, Eu não tô como ah, não, administrador aqui. Tira ele da chamada, pelo amor de Deus. É sócio, não pode. Mas eu e você, dá 66%, você pode tirar ele. Ai, pelo amor de Deus, exato. Pô, se a gente for conversar sobre filmes que vocês não viram, que vocês deveriam ver, aí esse podcast vai ser Mas, longo. Vandep, agora, aproveitando, você não assistiu o filme do Mario? Tudo bem, não tem problema, mas pela tua ótica, assim, e pelo Isso, teu eu vou conhecimento tomar- sobre cinema, o que é que você acha? É, exatamente. É isso que eu tenho algo a comentar. Diferente do Edu, eu tenho algo a comentar. Enfim. Então, o filme do Mario, apesar de não ter visto e ter algo a comentar, que nem disse pro Edu, ele parece um filme que foi muito bem sucedido. Pra Sim. algumas pessoas
muito legal, pra crítica menos, e tudo bem, tem gente que também não gostou, mas parece que é um filme bobo, meio leve, certo? Mas eu não sei se eles vão conseguir ter essa abordagem com Zelda, justamente por ser uma história um pouco mais séria, né? É um filme, é um jogo que crianças gostam, mas também para adulto tem uma temática um pouco fantasiosa, mas menos boba, né? Até o Jack Black tava no filme do Mario e também participou do filme de Minecraft, que não é Nintendo, mas eu fico curioso do tom que eles vão tentar dar pro filme do Zelda. Essa é a grande questão. Eles não vão poder ter a mesma abordagem meio boba, meio fantasiosa demais, como teve pro Mario, que foi um desenho, afinal, né? Então, tipo, eu fico curioso se eles vão acertar o tom e a mão nesse sentido, de contar uma história com atores que sejam interessantes para adultos e crianças. Eu acho que com o Mario é mais fácil fazer um negócio mais bobo, mais engraçadinho, que justamente Jack Black era o Bowser, botaram ele no filme do Minecraft, que pegou a mesma fórmula do filme do Mario, fez muito sucesso. Então eu não sei a abordagem especificamente cinemática que eles vão conseguir ter, e eu imagino que o sucesso do Mario foi o que deu ok para eles fazerem esse filme. Bom, e além de games, aqui no debate a gente fala muito sobre criação de conteúdo também, né? E vamos falar um pouquinho sobre as mudanças recentes que têm aparecido, né, no YouTube. O YouTube, inclusive, tem anunciado bastante coisa recentemente. A mais nova delas é o anúncio de que a gente vai ter agora uma ferramenta de teste AB de títulos, ou seja, para quem é criador de conteúdo, você hoje já consegue fazer testes com até 3 thumbnails diferentes para um mesmo vídeo. Por isso que você que não é criador de conteúdo, às vezes quando você vai ver um vídeo e volta no YouTube e vê de novo, ele tá com outra thumb, tá? É por isso, porque dá para testar até 3. E agora vai dar para testar também 3 títulos distintos para cada uma dessas thumbnails, né? E assim você consegue casar a thumbnail com o título, né? Edu, você que é criador de conteúdo, e Van Depp, obviamente, que além de criador de conteúdo tem uma galera enorme no casting, muito provavelmente vocês devem ter sabido disso e devem ter opinião a respeito disso. Então, começando contigo, Edu, o que você achou dessa novidade aí do YouTube? Serve de alguma coisa, assim, realmente vai fazer alguma diferença? Porque eu, inclusive, conheço criadores de conteúdo que, assim, falam que thumb é tudo, título nem tanto. Mas o que é que você acha a respeito disso? E também sobre essa questão dessa ferramenta de teste AB de títulos do YouTube? Pra mim, o título e a thumbnail, eles são complementares e absurdamente importantes, porque eles são meio que o convite pra pessoa clicar no seu conteúdo. Isso dito, a minha experiência particular com as duas ferramentas que você mencionou, que são o teste AB pra thumbnail e pra título, cara, não faz muita diferença comigo, assim, eu testar 2, 3 thumbnails, elas costumam ficar com uma distribuição muito parecida de cliques. Sim. E quando eu testo o título, também fica tudo muito parecido. Eu não sei se é porque o meu canal, ele é grande e as pessoas associam o meu conteúdo mais com o nome do canal, com o que o próprio título e a thumbnail, pra resolver se clicam ou não. Talvez pra canais menores isso seja mais importante. Mas com thumbnail eu tenho testado aí algumas coisas usando o meu rosto ou usando a imagem do jogo, o produto, o serviço sobre o qual eu tô falando. Fica muito meio a meio. E com título, assim, testar tudo em maiúscula ou outro com caixa alta só na primeira letra das palavras. Em série de gameplay, testar colocar o título do vídeo antes e depois o nome do jogo e vice-versa. Mas, cara, eu testo, fica tudo, tipo, muito, tipo, 50-50. E quando são 3, é 33, 33, 34, sabe? Mas eu incentivo as pessoas a experimentarem e testarem o que funciona melhor. No fim das contas, eu acho que é mais importante você entender o conceito do que faz um título ser bom e o que faz uma thumbnail ser boa do que você testar. Porque se você testar 3 títulos e 3 thumbnails muito boas, você não vai ter muito parâmetro. Se você testar 3 thumbs ruins, elas são ruins de qualquer forma. Aquilo é muito relativo, né? O legal é você, como criador, entender o que torna realmente o combo ali de thumbnail e título bons. Perfeito. E você, Van Depp? Eu acho que vale a pena até a gente trazer um pouco pros bastidores, né? Quem fica até o final do episódio, quem gosta da gente mesmo, não tá só pulando assuntos. Como a gente decide isso aqui também, e o pessoal deve ter visto que às vezes a gente muda o título depois de um tempo, a gente muda a thumb, a gente conversa ativamente no nosso grupo, a gente acompanha, eu acompanho bastante o Analytics, não tipo, não, esse episódio, não é sobre isso, porque, né, a gente produz, joga no mundo, tem vezes que vai ter uma pauta mais quente mesmo, o episódio vai pra mais gente, né, o algoritmo vai empurrar mais, a gente tem nossos queridos estão ouvindo no Spotify, tudo bem, Spotify? Venham pro YouTube também ver nossos belos rostos, mas a gente testa, cara, e a gente testa, e se você for ver os títulos do começo do debate, às vezes eles eram mais longos do que a gente é hoje a gente tenta fazer e nem sempre são todos os assuntos, né? E então eu acho que pra gente vai ser interessante, porque especialmente o título eu fico muito de olho, né? O Davi faz as thumbnails do debate, ele tem as boas ideias e bota o que ele acha que faz sentido, a gente muitas vezes discute depois do episódio, né? O que vale
vale a pena. Então faz diferença. Eu já vi mesmo acompanhando, porque a gente consegue ver o ranking nos vídeos. Mudamos o título um pouco depois de 1 hora que saiu, a gente alternou esse título, botou que estava no final, no começo. Eu faço isso justamente para aprender sobre a ferramenta. Não é que talvez vai fazer a maior diferença do mundo, né? Mas eu gosto de ver, ele pegou, comparado ao episódio anterior, na 10ª hora ele deu uma subida que antes não tinha. Então, é isso, cara. A gente tá disputando a atenção das pessoas e a gente tem um orgulho de fazer esse programa aqui. Eu, pelo menos, me orgulho bastante né? Hoje a gente não trouxe nenhuma pauta séria necessariamente, né? Mas às vezes a gente vai trazer algo mais. E o trabalho que dá, cara. Então, o YouTube eu acho que oferece ferramentas bem legais pra isso. O Analytics do YouTube é disparado o melhor, né? De qualquer rede social, assim, nem se compara. É muito legal. Eu, felizmente, caras que nem o Edu, o próprio Alan, o Funk, eu tenho acesso aos Analytics do canal de todos, aprendo sobre isso, principalmente quando a gente tem um vídeo patrocinado, algo assim, eu acompanho, porque para aprender mesmo, para entender o momento de cada, o que dá para mudar, o que eu posso ajudar, talvez. Mas referente a YouTube, cara, eu acho que o maior anúncio que teve recente foi mais no começo de julho, que eles vão demonetizar conteúdos de AI, que tem narração AI, né? Que o Edu já até testou uma vez, né? Quando a ferramenta saiu no canal de inglês, não foi? Conteúdos React preguiçosos, né? Pessoas que a gente justamente fala, né? Que a gente falou do ficar apontando. E qualquer coisa que não tem um esforço por trás, né? Talvez isso vai causar alguns problemas. Não, eu fiz esse vídeo, só que eu não apareci, então não era React. Mas o YouTube também você pode contestar coisas e muitas vezes eles voltam atrás também, né, Edu? Então, o que você achou dessas mudanças? Porque eu acho que foi muito certeiro. Não foi só, conteúdo de AI não vai ser monetizado. Foi, não, conteúdo React que a pessoa não aparece e não adiciona nada. Conteúdo preguiçoso não vai poder. Eles chamam de AI slop, né, também, que é basicamente conteúdo, só esses aí que derrete o cérebro. Então, o que vocês acharam disso? Só pra deixar claro, o meu canal em inglês sou eu mesmo lendo, tá? Sim. Gravando a voz, mas eu já experimentei usar AI isso, pra... Tanto num canal em inglês à parte, quanto pra disponibilizar dublagem em alguns vídeos do meu canal, mas a questão de fazer isso via AI é tão trabalhoso. Sim. Que pra mim é muito mais fácil eu gravar a minha voz direto, que fica melhor o resultado e eu consigo esse resultado melhor mais rápido. Em relação a canal que é puramente feito via AI, eu acho bom o YouTube não permitir a monetização disso. Porque se a pessoa fizer via AI com muita revisão, o conteúdo fica bom. Mas exige muita revisão manual. E daí eu já não sei se ele cai no filtro do AI. Porque o que o YouTube quer fazer ali é fazer com que as pessoas não produzam em massa conteúdos vazios, né? Isso. Então eu acho, assim, bem positivo que isso não seja... Não é que não é permitido, mas não é monetizável. E o cara que faz o conteúdo vazio, ele não tá pensando em entregar um bom conteúdo pra comunidade. O cara só quer farmar em cima, né? Farmar view e grana. Então, assim... Exato, eu acho que tem mais a ver sobre o conteúdo ser feito em massa e você ter essas fazendas de conteúdo, né, sabe, desmiolado no YouTube, cuspindo conteúdo às vezes copiado de outros, e aí você utiliza a IA para tornar isso um processo em série, do que necessariamente a pessoa usar a IA ou não para mudar a voz dela ou pra fazer alguma coisa ali dentro, sabe? Até porque eu já acompanhei, não é com frequência e nem é a minha preferência, mas às vezes eu já esbarrei com algum vídeo no próprio YouTube de algum tutorial muito técnico, assim, ou algum review de algum produto, e que você nota que tem uma pessoa ali manuseando o produto, ou tem um tutorial sendo feito ali, mas a própria pessoa, sei lá, porque ela não tem um sotaque que ela acha interessante pra passar naquele vídeo ali, porque ela quer que o vídeo seja feito com sotaque inglês, americano, normal, a pessoa é indiana, a pessoa é chinesa, sei lá, ela utiliza uma voz em IA, você nota que claramente é uma voz em IA ali, mas o conteúdo é um conteúdo bom, assim, é um conteúdo de qualidade, não é um conteúdo que eu percebo que foi copiado de outro lugar, é uma pessoa criando um tutorial do zero, só que utilizando IA para poder fazer a voz dela. Então, eu acho que esse tipo de uso de IA, ele vai permanecer na plataforma, mas a gente não sabe, vamos ver aí com o desenrolar, mas realmente, o que o YouTube tá fazendo agora é algo que toda plataforma tem que fazer, porque a gente está em vias de ver uma enxurrada de conteúdo produzido por IA chegando no Instagram, chegando ainda mais no TikTok. No Facebook eu não preciso nem dizer, né? Porque a gente mesmo já discutiu aqui que o Facebook já está tomado por esse tipo de conteúdo. E se o YouTube quer se manter como uma rede social relevante, como uma plataforma de conteúdo, de mídia, que as pessoas assistem TV como se fosse TV, né? Lá dentro por muitos anos, eles têm que agir logo contra esse conteúdo por IA, porque com certeza é um conteúdo que gera view, mas é um conteúdo que empobrece a qualidade do que tá ali naquela plataforma, né?
É isso que eu ia falar, do que o Edu mencionou. Quem tá fazendo esses conteúdos preguiçosos, eles não estão fazendo pela qualidade para se expressar Exato. criativamente, né? Eu até vi o Rick Rubin, né, que é um produtor antigo, trabalhou com Paul McCartney, Jay-Z, quem for, Red Hot Chili Peppers, ele falou, cara, eu não gosto de AI porque eu gosto do ponto de vista das pessoas, sabe? Então, tipo, às vezes você acompanha um criador de conteúdo porque você gostou de tudo referente a ele, assim, né? A personalidade e tal. Então, a gente sempre cobra mais regulamentações, entre aspas, pelo menos, né, sobre AI, né? A gente tem coisas do governo, tem coisas de empresa privada. Pelo menos uma empresa privada tomou as rédeas disso um pouquinho, né? Porque, cara, isso monetizar é uma vergonha, né? O pessoal pega imagem justamente, às vezes, de corridinhas de GTA, botam uns informações, né, interessantes em cima e acha que vai ganhar dinheiro assim. Inclusive, tem muita coisa no próprio Reels e no TikTok que ensina você ter um canal de AI para ficar jogando conteúdo ruim para as pessoas. Então, eu acho que monetizar nas plataformas devia ser um privilégio mesmo, sabe? Eu acho que você deveria não só seguir, né, as regras da plataforma, mas você deveria estar tentando construir algo legal seu, né? A gente falou mesmo aqui dos bastidores da gente, a gente tem que ter orgulho no que faz. É gostoso você aprender as coisas e fazê-las direito, né? Então, quando a gente fica aqui, eu e o Davi e o Edu, pós-gravação, discutindo o título e thumbnail, e quando sai o episódio, e antes sai o episódio, e depois que sai o episódio, não é só, a gente precisa de resultado, porque a gente quer ganhar dinheiro, não, é porque assim, cara, já que a gente tá fazendo isso, vamos fazer direito, sabe? Então, e por muito tempo a gente acabou nem monetizando o canal, né? A gente não tenta não postar muita propaganda invasiva e tal, mas talvez às vezes tem que postar um pouco mais, né? Até porque a gente paga editores, a gente tem custos com a empresa, Debate. Mas é isso, cara. Eu acho que o YouTube sempre se mostra como a melhor ferramenta. Em algum sentido, sou bastante fã, porque não tem jeito. Ainda é uma empresa gigantesca, né, da Google, que vai saber, né, se tá com nossos interesses, mas eu fiquei contente com a notícia. Beleza, galera, espero que vocês tenham curtido o episódio. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Reparou que tem acompanhado o nosso conteúdo com frequência, não tá inscrito? Inscreva-se. Você pode seguir a gente nas redes sociais também, a gente tá presente em várias e foi, assim, um privilégio novamente poder conversar com vocês. Tenham um excelente restante de dia. Valeu por acompanhar.